Socorro Sampaio, ela, Conceição Sampaio, ele, Alexandre Fontoura. Olha, gente, essa daqui, doutora Helena Kelly, a mulher feríssima. É uma das melhores fisioterapeutas aqui do nosso estado, do país, quiçá, né? É verdade, tá? Ela que tem muito a ver aqui com a recuperação do Alexandre Fontoura, nosso jornalista, né? Então ele tá todo bobo hoje. Ela ainda não tomou nenhum copo com água, mas ele, olha só a quantidade de copos já aqui. Tá nervosão aqui. Já secou, né, Conceição? Tá feliz da vida com ela hoje aqui? Na verdade, nós queremos agradecer a Deus, acima de tudo, e agradecer a todos os profissionais, né, Socorro, da área da saúde. E a doutora Helena, ela é uma dessas grandes profissionais que nós queremos, através dela, né, gente, saudar a todos e a todas pela importância que tem. E a gente sabe que nesse período da Covid é tão importante a reabilitação. Então, já a gente também fala sobre isso aqui. Mostra aí, Estou muito feliz por estar aqui com vocês, né? Obrigada pelo super convite, né? É um presente para mim esse convite, tá? Em conhecer as duas irmãs aí que eu já conheço da TV de um tempo atrás, estou muito feliz. Super feliz de estar aqui com vocês e muita gratidão pelo convite mesmo. Estou muito feliz de trazer aqui a Helena. Todo mundo já falei aqui várias vezes, né? Eu tive um AVC em 3 de julho de 2021, né? Então o trabalho de fisioterapia foi fundamental para mim, para me recuperar. Hoje a minha mão tá, só minha letra que não é a mesma de antigamente, mas assim, tá 99, os cabelos continuam mesmo. A minha perna ainda tá um pouquinho, né, um déficit, mas melhorei muito. E eu tenho muito a agradecer a essa mulher aqui, maravilhosa. Então apresenta, porque quem está nos ouvindo... Helena Martins, fisioterapeuta. Nós vamos falar sobre RPG, que não tem nada a ver, porque essa aqui, o pessoal que joga game aí, o Role Play Game, né, acha que é a mesma coisa, não tem nada a ver. É reeducação postural global. Então vamos lá, para a entrevista aqui com a Helena Martins. Fala aí, entrevista! Olá, gente, obrigada, né? Obrigada por estar aqui, né? Para mim é um prazer enorme, muito grande. Muito obrigada, Alexandre, muito obrigada a Socorro, a Conceição. Obrigada. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, eu só agradeço mesmo. Helena, a Conceição estava até mencionando aqui, né, como foi importante depois da pandemia, e muita gente com sequelas, né, como foi importante o trabalho do fisioterapeuta para a recuperação dessas pessoas, né? Que tipo de sequelas são mais comuns assim, em relação à Covid-19, que o trabalho do fisioterapeuta pode dar aquela melhorada geral na pessoa? Sim, a gente comentou um pouquinho antes sobre essa questão de difundir realmente o trabalho do fisioterapeuta. O fisioterapeuta é um profissional que atualmente se tornou muito conhecido. Eu estava até comentando ainda há pouco que há 15 anos que eu formei, não se sabia o que era o fisioterapeuta, não sabia o que o fisioterapeuta fazia. Mas após a Covid, né, após todo esse processo de Covid-19, muitas internações, muitas pessoas sequeladas após irem para a UTI e ficarem realmente com muitas sequelas. Dentre elas, comprometimentos respiratórios, né? As pessoas ficaram com comprometimentos respiratórios severos, né? Dificuldade das trocas gasosas e por isso levam realmente essa falta de ar, levam a diversas sequelas que realmente comprometem o pulmão, o sistema respiratório. E outra, muito que se aproxima do nosso tema RPG, são as dificuldades motoras, que são os comprometimentos realmente músculo-esqueléticos, ou seja, fraquezas musculares, né? As pessoas começaram a ter diversos comprometimentos, entre elas fraqueza, falta de realmente força, não conseguem andar normalmente, tem dificuldade para simplesmente fazer movimentos que antes faziam. Às vezes, um simples movimento de subir uma escada é o suficiente para estar realmente ali, literalmente dizendo, como as pessoas falam, de língua de fora, né? Cansada, sem realmente conseguir fazer aquele processo de subir 2 lances de escada normalmente. Então, a fisioterapia vem fazer esse processo de melhorar esse sistema cardiorrespiratório, sistema respiratório em si e o sistema músculo-esquelético, proporcionando uma melhora dessa força, fazendo um melhor alongamento, fazendo com que esse paciente que está tão comprometido e também com o sistema, com depressão, né?
né? Com Porque depressão. se você faz uma coisa que você fazia antes, normalmente não consegue fazer, a pessoa acaba realmente ficando deprimida. Eu posso até falar por mim, que isso aí... Com certeza. A depressão veio assim de uma forma a deixar com que as pessoas fiquem realmente comprometidas. Tem sequelas assim grandiosas, né? Nesse sistema psicológico da pessoa. Comprometimentos que levam à vida futura, desgaste a vida futura da pessoa. Agora, doutora Helena, primeiro, muito bem-vinda. É uma alegria para nós recebê-la. E através da senhora a gente quer aqui saudar todos os profissionais da saúde, de um modo geral. Obrigada. Muito importante a gente lembrar, a gente passou, ainda atravessa esse deserto, mas graças a Deus estamos sobrevivendo a tudo isso. Mas quase 700 mil pessoas não sobreviveram. E nós temos muitas pessoas sequeladas em função da Covid-19. Minha pergunta é, a fisioterapia, como outras também áreas da saúde, elas vieram para a pauta de discussão. A gente hoje é imprescindível uma UTI com a presença de um profissional da fisioterapia. Antes parecia que isso seria impossível e talvez nem se colocasse a importância da fisioterapia nas UTIs. Como que a senhora que atua diretamente com pessoas que passaram pelo AVC, como o meu cunhado Alexandre, graças a Deus, está aqui bem recuperado para poder dar esse testemunho. Mas como é que a fisioterapia, num país onde nós temos a obesidade, onde nós temos depressão, onde nós temos pessoas sequeladas, como é que a gente consegue lidar com isso na rede pública? Porque nós precisamos de centros de reabilitação. A senhora, como uma profissional da área da fisioterapia, como é que analisa o momento pós-Covid, como nós estamos vivendo, dentro dessa reabilitação? Esse tempo é o tempo realmente de cada profissional realmente fazer um processo de ajudar essas pessoas. Ou seja, ajudando as pessoas de forma que elas consigam entender que elas precisam realmente desse tratamento fisioterapêutico, do tratamento psicológico, elas precisam de uma equipe, né? E isso tem se dado uma maior ênfase a esse tratamento de equipe, né? O tratamento de equipe é um tratamento que tem não só o fisioterapeuta, mas o médico, o fonoaudiólogo, o nutricionista, o psicólogo, tem o médico, tem vários profissionais que juntos vão atuar com esse paciente. Ele precisa realmente de uma equipe multidisciplinar para ajudar a vencer, para superar esse medo, esse trauma, essa dificuldade motora, esse encurtamento que ele teve, esse processo de passar por tantas dificuldades e às vezes sozinho, com medo, né? Preso dentro de casa, né? Aquela situação toda que nós todas já conhecemos. Enfim, a saúde, ela tem melhorado para isso, ela tem visto por esse lado que realmente precisa dessa equipe. E a equipe realmente vem para tentar sanar essas dificuldades, para tentar ajudar esse paciente a superar esse processo. Agora, doutora Helena, muitas pessoas hoje, esse período pós-Covid, elas estão tendo câncer, AVC, um infarto. Em relação à reabilitação para o AVC, né, como é que a gente pode classificar isso? A gente fala de um profissional da fisioterapia dentro de uma UTI. Em que momento ele começa a atuar? E quando, no caso do Alexandre, que teve um AVC, praticamente trabalhando, teve um AVC. Qual é esse trabalho do fisioterapeuta dentro dessa reabilitação? O profissional de fisioterapia, ele começa trabalhando assim que o paciente adentra a uma UTI. Ou seja, o que é a fisioterapia? É uma ciência que trabalha com o movimento, que trabalha realmente com as funções corporais. Onde tem movimento, hoje tem aí novos profissionais da fisioterapia trabalhando com movimentos oculares, trabalhando a reabilitação ocular, ou seja, para melhorar a visão. Não conheço muita coisa sobre o tema porque é algo novo. Sim. E tem colegas que estão formando, especializando nessa área. Então, aonde tem movimento, aí vai ter fisioterapia, vai ter realmente reabilitação. E onde o fisioterapeuta começa? Ele começa no momento que o paciente adentra uma UTI. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer mudança de decúbito, ele vai fazer aspirações, ele vai fazer processo de manobras respiratórias, movimentos na mão, no dedinho, no pé, e fazer realmente todo um processo de posicionar aquele paciente para que ele não tenha pioras, né? Para que ele não fique tão, vamos dizer, tão encurtado, deformado, contraturado, com dificuldades muito maiores após a saída.
Olha, deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês, tá? Porque, prestando atenção aqui, prestando atenção lá, quando a doutora fazia lá todos os exercícios, atividades que o Alexandre precisava fazer, né? Eu pude perceber, gente, tá? Que os dois aprenderam muito um do outro, né? Porque o Alexandre aprendeu muito com ela sobre fisioterapia, né? Agora ela também, Conceição, não ficou para baixo não, né? Ficou por baixo. Ela aprendeu tudo sobre jornalismo. De aviação, então, nem se fala. Levava revista, A bichinha tinha que ler a revista todinha. Não é verdade. Não é verdade, ele vai falar daqui a pouco. Disso. Porque a doutora Helena vai permanecer aqui com a gente hoje, né? Eu sei que ela gostou do ambiente, é bacana mesmo, né? E a gente vai ouvir uma musiquinha que está sendo muito pedida ali, viu, Alexandre? Deixa eu só acrescentar antes, eu quero aqui, aproveitando que a doutora Helena falou, registrar aqui o trabalho do fisioterapeuta. Como ela falou, assim que o paciente adentra uma unidade, né, de saúde e tal, e começa, eu me internei lá no 28 de agosto, né? Sim. E foi na madrugada de domingo. Na quarta-feira, eu vou dizer uma coisa pra você, gente, meu braço direito e minha perna direita parecia uma cordinha pendurada aqui, não fazia nenhum movimento. Na quarta-feira à tarde eu já comecei a fazer as primeiras sessões de fisioterapia lá no 28. Eu quero muito agradecer a equipe do 28 de agosto, foi fantástica, as enfermeiras, técnicos de enfermagem, a doutora Paula Moretti, que foi a interna, né, a médica que lá estava lhe atendendo, que me acompanhou, todo mundo, sensacional a equipe. E o trabalho depois com a Helena lá no CVI. É muito importante a gente fazer esse chamamento nesse momento, porque nós estamos vivendo no Brasil, que é um país onde a terceira idade está cada vez mais ativa. Mas é importante o envelhecimento com saúde. Queda no banheiro é uma das coisas mais preocupantes para uma pessoa idosa. Queria que a senhora fizesse um alerta em relação a isso também. Só sobre isso aí, eu já vi um vídeo que rola aí na internet, nas redes sociais, só de idosos subindo em banquinho, subindo em cadeira para pegar coisa. Só que a gente tem limitação. Eu já estou com 61, já não faço a mesma coisa que eu fazia com 30 anos. Então vamos ter cuidado, porque um monte de quedas assim. Então você fica apavorado. Só de ver esse vídeo você já fica nervoso. Com certeza. A questão de quedas, né, em idosos, é importante a recomendação de, nas casas, né, não se deixar tapetes, né, panos, né, no chão, onde moram pessoas idosas. E o tapete geralmente não é muito indicado. E onde tem idoso que já tem um déficit, né, de força, a marcha já não é mais tão precisa quanto antes, já não tem a vista tão boa quanto antes, enfim. A sensibilidade dele já é mais debilitada. Então, a recomendação do profissional de saúde é que não se coloque tapetes em domicílios onde tem idosos. Agora, doutora Helena, vamos falar de postura. Sim. Porque a gente pega, só que ela é a nossa bailarina, na verdade. Toda quebrada. Agora, sentar. Muitas vezes a gente não dá muita importância na hora de deitar, na hora de levantar, na hora de sentar para fazer um trabalho. Um bom travesseiro, né? É muito importante, a senhora que é uma fisioterapeuta, qual é a orientação, qual é a dica? Porque nós temos hoje uma população que tem nervo ciático, nós temos uma população com hérnia de disco, nós temos pessoas com vários problemas que é muito importante a gente falar da parte óssea de todos nós. Eu queria que a senhora pudesse dar dicas também de como nós podemos fazer nesse momento. Para ajudar nosso corpo, para ajudar, para poder a gente ter essa postura corporal correta. Sim, aproveitando a pergunta da Conceição, já emendando aí no assunto da nossa entrevista, né, que é o RPG. Queria que explicasse o que é o RPG, como é que pode ajudar nesse tratamento a questão da postura, né? Nos ajude, por favor. Ok, eu tô vendo aqui que vocês duas não precisam de RPG, né? Sério? Vocês duas estão aqui com uma postura invejável de realmente abrilhantar os olhos, né? Legal. Olha só. Olha que a galera lá não nos deixa mentir sozinhos, estão no verão, eu tava toda acabada aqui lá. Olha aí, perfeitas. Enfim, o que é o RPG? É uma reeducação postural global, é uma reeducação de postura. Nós indicamos o RPG depois de uma avaliação criteriosa, uma avaliação bem delicada que se faz com cada indivíduo.
E essa avaliação, ela é feita individualmente. Às vezes tem os vícios do profissional que trabalha com a postura, que ele passa o olhar e ele já consegue, aqui na cabeça ele fica, esse daqui precisa, esse daqui não precisa. Mas na verdade todo profissional tem esse defeitinho, né? Vamos dizer assim, esse defeitinho de olhar, né? E já de uma certa forma diagnosticar. Mas o paciente precisa de uma avaliação individualizada e bem criteriosa. E chega nesse processo de fazer o RPG. Quando que o profissional indica o RPG? Sim. Quando ele consegue ver que aquele paciente tem as costas curvadas, vamos falar nesse tom no aqui, popular, né? Bem popularzão, para chegar a todas as pessoas a informação. As costas curvadinhas, tortinho, né? Tem a coluna torta, né? Tem o ombro um lado inclinado, Está até pesando aqui. Aí começa já essa sensação. Imagina você jogar o teu tronco todo para frente e ficar desse jeito. Você olha para aquela pessoa e você automaticamente se olha só a minha postura aqui. Quem é muito alto geralmente fica assim, não é? Fica, geralmente fica. Tem um defeito, um déficit naquela postura. Então, essa pessoa realmente tem indicação. Além do mais, que tem as indicações de dores. Quando eu consigo entender que eu estou precisando de RPG, eu sinto dores em diversas partes do corpo. Eu não consigo manter a minha postura, por exemplo. Eu estou aqui sem sentir dor, né? Exatamente, consigo manter minha postura na posição correta, que é bom se falar. Mas quem faz RPG precisa ir para algum equipamento, alguma máquina? Porque me disseram uma vez que RPG tinha que ficar... Olha, gente, quem está me ouvindo não vai entender, mas quem está me vendo, sério, diz que uma máquina fazia assim, puxava assim. Isso existe? Aproveitando aí essa questão que você falou já no popular, né? O amazonense fala muito, eu tô com uma rasgadura aqui nas costas, porque isso tem a ver também. Isso existe mesmo. Rapaz, eu tenho uma rasgadura até hoje aqui. Muita gente tem esses ditos populares e é bom que a gente, na faculdade mesmo, a gente tem que aprender esses ditos. Como é que a gente vai dar um diagnóstico, vai avaliar, vai lidar com a situação daquelas pessoas que não têm acesso realmente a um linguajar, vamos dizer assim, bem mais técnico, né? Aí, só abrindo um parênteses, eu tenho pacientes que dizem assim, eu tô com uma dor lá nas minhas ancas, tô com dor na minha bacia, tô com dor, né? Na sala, no quarto. Na bacia, no quarto, né? Então, assim, tem diversos termos que a gente tem que saber. Né, e entender e respeitar, que essa é a forma que ele conhece e a forma que ele realmente tem para me falar. Enfim, quando eu sei realmente que eu preciso de RPG, quando eu não consigo manter a minha postura, né, sem dor, eu começo a me jogar. Né, como eu fiz esse exemplozinho, quem está vendo aqui vai conseguir ver. Agora, quem está ouvindo, só jogar a postura, né, sem ter a condição de manter aquele posicionamento, por exemplo, sentado por muito tempo, ficar deitado numa posição inadequada na hora de dormir, também é déficit de postura, leva a dores diversas. Um exemplo muito clássico, minha filha, por exemplo, tem uma jovem, 24 anos, e ela tem uma posição inadequada na hora de dormir, ela só fica naquela posição na hora de dormir, e ela tem um problema na lombar bem severo, que de vez em quando ela tem crises e fica completamente travada. Agora, quando ela vai dormir, ela cruza a perna de uma forma que a perna fica no ar. Qual é a melhor forma? Eu queria que a senhora pudesse responder duas situações. A diferença entre RPG e Pilates. Sim. E já aproveitando na hora de dormir, qual é a melhor posição? Para dormir? É essa clássica pergunta, né? Qual é a posição? Bem, ao longo do tempo a gente descobriu que não existe assim uma posição que eu posso dizer essa é perfeita para todo mundo, não existe. A gente faz uma avaliação bem criteriosa e chego lá e digo, socorro, como tu se sente melhor para dormir? Conceição, como é que tu se sente melhor para dormir? Aí cada um vai descrever. Mas o problema é que eu durmo de um jeito e eu acordo de outro. Eu durmo com o travesseiro nas pernas, eu acordo com o travesseiro na cabeça, eu não sei como então que isso chão, aconteceu. Né? Ou então o travesseiro lá no chão, é o que é o meu caso, o travesseiro acorda lá no chão. Então, assim, geralmente cada um tem uma queixa diferenciada e por isso que tem que ter esse olhar clínico e essa avaliação criteriosa, que é individualizada e específica para cada indivíduo. Assim, mas no geral as pessoas se sentem bem para dormir, para que não tenha defeitos na postura, vícios de postura, deformidades posturais, de ladinho com um travesseirinho baixo,
de modo que o nível aqui do queixo alcance o centro do tórax e o quadril realmente fique numa posição que os joelhos não se encostem. Um travesseiro entre as pernas, né? Um travesseiro entre as pernas e os joelhos semiflexionados, não estendidos e não dobrados completamente. Enfim, essa posição também é muito bacana, mas tem aquele outro detalhe. Tem pessoas que têm o ombro muito alargado, então ele vai ter uma inclinação bem exacerbada, né? Uma inclinação exagerada do pescoço. E quando acordar, em alguns casos, alguns pacientes, algumas pessoas vão estar com dores aqui na cervical e alguns vão ter torcicolos. E olha que o meu nem é assim tão largo, mas eu amanheço toda quebrada, parece assim, gente do céu, parece que eu carreguei peso na cabeça. Mas o colchão também tem muito a ver, não é? Esse é um bom parece que eu carreguei o mundo aqui, não é? Eu sempre reclamo, ai, nossa, parece que eu tô carregando o mundo aqui nos ombros. Como que a pessoa pode ter a certeza que o colchão também está contribuindo para uma noite não tão boa de sono? Eu aconselho colchões com densidades acima de densidade 33, por exemplo, B45, é muito bom. É só chegar lá e perguntar que uma densidade do qual, quando você deita, você não sente que a tua postura foi deformada ali, que você adentrou aquele colchão. Ou seja, isso comigo, tô toda deformada. Que aconteceu a perfeita acomodação do quadril, do ombro, da cabeça, enfim, do teu corpo está todo acomodado em cima daquele colchão e que a espuma daquele colchão não se deformou quando deitou. Doutora Helena, agora eu quero fazer uma pergunta para a senhora que é do tempo da minha avó. Passa, que eu era pequena, eu lembro quando ela dizia, menina, pega o óleo elétrico. Gente, é verdade. Isso resolve. Porque outro dia mesmo o próprio Sandrinho, que não me deixa mentir sozinha aqui, né, Sandrinho? Ele tava dizendo, eu tô com dor aqui, tô com dor aqui. Menino, bota a pomada, sabe aquelas pomadas, a banha de cobra, banho o sebo de cobra, sebo de Holanda, óleo elétrico. Exatamente. Tem gente que bota borra de café, pode. A minha irmã vive com óleo elétrico até no ouvido. Né, bichinha lá, não é verdade? Então, e é verdade? Isso adianta? Se adiantar hoje mesmo, eu vou comprar tudo. Na verdade, eu vou ser sincera. Esses complementos aí, eles são mais assim psicológicos. Vamos dizer assim, a mãezinha da gente ensinou desde quando a gente era pequenininha. Eu, por exemplo, fiz muito isso, que a minha mãe, meu filho, passa um sebinho de Holanda morno na colher. Um sebinho de Holanda na colher e ia lá no fogão, esquentava aquela colher no sebinho de Holanda e lá esfregava, a dor passava. Era aquele efeito placebo, né? Isso. Tipo assim, você se machucava, mãe, tá doendo isso aqui, peraí que eu vou dar um beijinho e vai passar. Exatamente. E a gente se acreditava nisso e fiava nisso, isso aí funciona mesmo, nesse sentido funciona mesmo. Né? E é tão maravilhoso, é fantástico a questão psicológica, a questão do amor está por trás e tem também a questão da fricção. É terapêutico a fricção, né? Por exemplo, quando se passa óleo elétrico, sebinho de Holanda, enfim, essas outras coisas, a banha de cobra, muita gente pergunta de mim, eu posso passar a banha de cobra? Gente, você pode, desde que não tenha ferida aberta, você pode passar o que você quiser, faça a fricçãozinha morna que vai dar certo. Agora, doutora Helena, a Socorro falou agora da nossa cultura popular mesmo, nossos avós, nossos pais. E aí tem muitos jovens, muitas meninas também acompanhando o Fala Aí, nesse momento, gostam de dançar, não é? A Socorro mesmo aqui, que é uma jovem menina, gosta de dançar. Todo o ritmo pode ajudar ou tem que ter alguma preocupação também estrutural na parte do corpo, né, em relação a movimentos. E a outra pergunta, a Socorro lembrava agora um pouco, algumas dedicações, não digo dedicações, mas algumas coisas que se fazia, né, que nossos pais, avós faziam. E uma das coisas que eu lembro muito da nossa querida, saudosa mãezinha, era um livro na cabeça. Quer andar direitinho? Quer ter boa postura? Pega um livro, lê o livro, viu, gente? Mas coloca na cabeça e tenta andar. Não pensa que colocar na cabeça vai te dar inteligência, não. Doutora Helena, da senhora ou não? Sim, na verdade, a questão da postura envolve, sim, como você bem lembrou, sobre a questão do livro na cabeça. Ainda tem profissionais, né, professores de dança que ensinam isso, né? Colocar o livro, se você conseguiu andar com esse livro na cabeça, tua postura está maravilhosa. Que tal a minha? Né? Que tá, amiga? Tem que andar, não é? Tem que andar, desfila em linha reta, né? Vamos trabalhar o equilíbrio, coordenação aqui. Maravilhosa. Olha, caiu. Gente, eu tô péssima de equilíbrio.
esse livro, ele tem um fundamento por Sim. trás de tudo isso. É a questão do equilíbrio. Quando você Sim. bota alguma coisa na cabeça e sai andando, se você não conseguiu segurar, a postura, o equilíbrio está deficiente. O meu tá Eu não sei se devagar, vocês já deficiente, viram, não tá tudo. pessoas carregando baldes, bacias Já, na cabeça. e com equilíbrio, e com subindo escadas. Aí, falou tudo. Gente do céu, gente, pelo amor de Deus. Impressionante. Mas olha, enquanto a gente vai treinando Aqueles um pouquinho estivadores mais, lá do pois é, mercado né, municipal lá, dali Com do Porto, certeza. né? Agora, doutora Helena, eu queria deixar só uma pergunta, porque já já a gente conversa com o doutor Sidney Chalub, mandar um abraço especial para ele. É sobre as academias. Muita gente faz academia sem ter a preocupação De como fazer, de né? como fazer. Então, assim, eu queria que a senhora pudesse daqui a pouquinho dar um alerta. Tá? A academia, todo mundo precisa Todo se exercitar, mundo. isso faz a diferença também. Agora, eu Mas queria como? inclusive fazer uma pergunta, porque o Alexandre, por exemplo, ele ficou com uma sequela na perna, né? Caminhar faz bem? As pessoas que têm algum déficit de marcha, que têm dificuldade de fazer uma caminhada Sim. com perfeição, sincronia dos movimentos. Dá para fazer essa caminhada, é perfeito, é saudável, é indicado, mas desde que não se faça em excesso, que não se faça sobrecarga dessa caminhada. Ou seja, se começa fazendo uma caminhada no primeiro dia de 5 minutos. Aí você vai, essa semana inteira, 5 minutos de caminhada. Na outra semana você já vai alterando esse movimento, esse tempo. Fazendo 10 minutos, por exemplo, de caminhada na segunda semana. E assim você chega, por exemplo, a 30 minutos fazendo um processo gradativo de alteração de tempo e sincronismo, né, dos movimentos, fazendo com que o seu corpo perceba esse novo movimento, né, esse novo exercício e realmente se adapte de uma forma saudável. O problema é que às vezes tem gente que vai também para as academias, que vocês também comentaram ainda há pouco, sobre academia. Tem gente que vai para a academia, e já aconteceu comigo, tá, gente? Eu também não estou isenta, não. Eu cheguei lá tão empolgada, uma certa época na academia, porque eu quero realmente fazer exercício, eu tenho que fazer exercício o máximo que eu puder. E fiz 30 minutos, 40 minutos de esteira. E claro que depois de um bom tempo, sem fazer caminhada super sedentária, somente fazendo o básico, né, de movimento, chegando numa academia fazer 40 minutos de esteira, a pessoa vai realmente sentir desconforto cardiorrespiratório, né, sente cansaço, né, às vezes tem fadiga realmente muscular e às vezes corre até riscos, né, severos, né, se a pessoa realmente não tiver realmente bem fisiologicamente falando a questão cardiorrespiratória. Agora, Eu só acrescentar, Socorro, sobre isso, assim, eu confesso que eu sou preguiçoso. ele Então, assim, muito. eu tô fazendo essa semana, eu fiz 2 vezes só esteira em casa, tem esteira. Mas quando eu comecei, há um tempo atrás, a fazer a esteira, eu comecei já com 10 minutos, entendeu? Hoje eu tô nos 20, 25 minutos. Se tiver só em 12 minutos. Não, fazendo 10 minutos. Quando eu comecei com 10 logo. Mas aí o que aconteceu? Por isso também que eu não estou fazendo todo dia. Porque quando eu estou evitando caminhar no conjunto, por exemplo, onde a gente mora, porque já aconteceu de eu cair. Sim. Porque o solo irregular, então eu prefiro fazer na esteira mesmo. Entendeu? Mas assim, o que acontece? Se eu faço muito tempo, eu fico no dia seguinte com minha perna dolorida. Então talvez É exatamente. normal, né, doutora? Mas tem que fazer. Tem que fazer. Aí a questão realmente do dolorido é por conta do déficit do movimento, Sim. do déficit muscular que ele tem, porque ele não está com todos os músculos trabalhando para executar aquela função. E é por isso que tem que ir lento, tem que ser devagar. Se está sentindo dor e está fazendo isso realmente regularmente, continua sentindo dor, eu acho que tem que regredir um pouquinho, diminuir o tempo, né, de exercício para não sentir dor, porque o exercício é normal que se sinta dor após exercício, mas quando você tem uma rotina de exercício, é normal que você não sinta mais dor. Né? Bacana, gostei. Já a gente volta aqui conversando novamente com ela. A mulher que entende tudo sobre o esqueleto humano, doutora Helena. Oi. Programa Fala Aí. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Gente, agora queria, Doutora Helena, para terminar, que a senhora explicasse como a pessoa, nós temos só 5 minutos para terminar o programa, explicasse como que a pessoa pode fazer o RPG em casa, para essa questão da melhoria postural. Sim.
Só para fechar, deixar bem claro que o problema de postura, segundo o Ministério da Saúde, é considerado um quadro assim, bem alarmante. 80% da população mundial teve ou terá algum comprometimento de ordem postural. Nossa. Ou dores na coluna vertebral de uma forma geral. E é também a primeira causa de consultas médicas, perdendo a pena para dores de cabeça, né? Que geralmente as pessoas sofrem muito com dores de cabeça. E é uma causa bem interessante, né? As consultas médicas, as pessoas chegam com dor na cervical, falam na torácica, na lombar, enfim. Geralmente é a primeira causa de consulta médica no Brasil. E é uma das causas, a terceira e primeira causa, às vezes, de aposentadoria por invalidez, de auxílio-doença, enfim, os problemas da coluna vertebral. E de postura, uma dica para quem dirige. A gente tem tantas pessoas. Sim. E, inclusive, tem uma incidência muito grande de motorista na cidade de Manaus de lesões de hérnia de disco, porque passam muito tempo dirigindo, ficam muito tempo sentado, sobrecarregando essa questão sacral, essa região lombar, e levam a ter hérnia de disco. E para quem dirige, tem que ter uma postura que tem que ter, a acomodação dela tem que ter o assento, né? A questão do assento, tem que estar com as costas. Tem gente que gosta de dirigir com o assento bem reclinado, e não dá. O encosto bem reclinado, e não é legal. Tem que ter um alinhamento, né? Sentar adequadamente, encostar as costas, ter todo um contato da região posterior das costas com o encosto do assento. E a região, tem gente que gosta de sentar empurrando o quadril para frente e sentando com as costas, né? Já viram gente assim, sentar com as costas, né? E não é o legal. Então tem que sentar alinhado, fazendo um ângulo de 90 graus, como se fosse um L, né? Realmente costas e bumbum, sentar adequadamente para que não tenha problemas futuros. E como fazer o RPG em casa, né? Você pode fazer o RPG em casa deitando no chão, vou descrever rapidamente, né? Sim. Deitar no chão, com as costas completamente encostadas no chão ou no colchonete, sentir o apoio, realmente levantar um pouquinho o quadril acima, sentir o apoio, a acomodação das costas completamente alinhada no apoio, ou no colchão ou no chão. E fazer uma flexão pequena de joelho e fazer o processo da respiração. Respirar, puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca, porque é o primeiro processo. A gente não chegou a falar sobre a respiração, porque a respiração é fundamental. Sem respiração não existe nenhum tratamento que seja adequado, não existe sucesso em nenhum tratamento que se queira realmente ter um sucesso. Doutora Helena, muito obrigada pela sua participação. Com certeza, né? A senhora vai voltar aqui conosco, porque nós já estamos com saudades.